2 Coríntios capítulo 4, verso 7 diz assim: a partir do verso 5 diz assim: porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Temos também esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, nos ressuscitará com Jesus e nos representará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundante em ações de graças, por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Sabe, eu comecei citando esse texto do apóstolo Paulo, acredito que algumas pessoas mais novas na comunidade, ou umas pessoas que não são tão assíduas, podem não entender muito bem, mas eu oro para que o Espírito revele no seu coração a profundidade daquilo que nós falamos. Mas eu confesso que esses dias não têm sido os melhores. Há um sentimento de saudade que tem me aparecer no peito. Às vezes os olhos, homem não chora, né? O olho só começa a suar. Teve um irmão que esteve conosco por um momento muito breve, né? Foram aí 1 ano e 7 meses. Não é tão breve assim, dá para viver muita coisa em 1 ano e 7 meses. Vivemos muitas experiências juntos. E nós estávamos falando que é interessante, mas quem relacionava com ele ficava marcado de alguma forma. Então, querendo ou não, você olha para as pessoas e você vê alguma característica dele.
Só que esse pouco tempo que nós vivemos juntos, Ele fez com que tudo fosse bem intenso, de muitas formas. Não acho que a vida são só flores, não. Mas foram meses bem intensos. E desde que Ele chegou aqui entre nós, nós vivemos muitas aventuras. Nós pudemos ver uma obra linda sendo feita nele e através dele também. Engraçado que eu conversei com uma pessoa hoje, e eu lembro quando essa pessoa vinha falar comigo e falou assim: Daniel, preciso falar com você. O que você quer? O Diogo falou não sei o que para mim, tô chateado com ele. E aí depois acaba amando. Só que eu confesso que eu acho incrível a repercussão que a vida dele teve. E logo que ele descobriu que ele estava com leucemia, eu falei para ele, mano, você é um dos meus heróis na fé. Ele sabe disso. Falei, cara, você é um dos meus heróis na fé, eu admiro você, eu sou seu fã. E é estranho isso, porque ele me chamava de pai, mas eu falei, eu sou seu fã. E são tantos testemunhos de pessoas que nós nem conhecemos, e pode ser que nós nunca vamos conhecer, que foram impactados pela vida dele. Um jovem de 26 anos. Quantos anos você tem? Quem aqui tem mais de 26? Você levanta a mão. Eu vou baixar o braço, né? Então nós já passamos dos 26 anos. Ele tinha só 26. E eu confesso que eu não marquei tantas pessoas assim como ele. Eu tenho 33. Sabe, confesso para você que o que mais fala comigo nessa passagem são os versos 14 ao 16, e eu vou ler novamente para você. Eles dizem assim: Segunda Coríntios capítulo 5, verso 14 ao 16, um capítulo à frente. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso: um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos mais. E é interessante isso, que eu e você, que nascemos de novo, que somos uma nova criatura em Cristo, não nos conhecemos segundo a carne. Nós olhamos uns para os outros, e nesse corpo físico, você não pode falar muitas coisas a meu respeito, porque nós não nos conhecemos segundo a carne. Com o Diogo não era diferente. Ele é um cara que nasceu de novo, e nós não conhecíamos ele segundo a carne. E eu tenho uma convicção no meu coração, e eu tenho a convicção de que ele cumpriu o propósito dele. Apesar dele ser um jovem de 26 anos, eu creio que ele cumpriu o propósito dele. Tem retorno aqui para mim? Não, se tem, tira, fazendo um favor. Está bastante alto, tudo, eu não consigo distinguir onde que é. Dá uma baixadinha, por favor, que tem que baixar muito a minha voz. Eu creio que ele cumpriu o propósito dele. Sabe, e através da vida dele, das alegrias, das dores, inúmeras pessoas conheceram a Jesus e tiveram sua vida mudada. Pode ser que você esteja aqui hoje e você seja uma dessas pessoas que teve a sua vida impactada
por alguma circunstância ou por algum testemunho que o Diogo falou para você, ou sei lá. Fique em paz, tem um guarda lá embaixo, não é ladrão não, pode ficar tranquilo. Só que esse é o ponto onde eu queria chegar, queridos. Eu ouvi tantos testemunhos, e eu acho isso tão maravilhoso. Vou esperar os irmãos pararem de prestar atenção lá e prestarem atenção em mim. Eu acho isso tão maravilhoso, todos esses testemunhos. Só que o Senhor, Ele tem ministrado algumas coisas no meu coração desde quinta-feira. Nós saímos aqui de Lucas quarta, 1h pouco da manhã. Quinta, 1h pouco da manhã, para amanhecer quinta-feira. E nós chegamos à tarde lá em Goiânia. Ficamos lá até na sexta-feira, 4 horas da tarde, retornamos para cá e chegamos aqui, era 5, 6 horas da manhã. E é bom nesse período, né? Porque você tem muito tempo para pensar e para conversar com o Senhor. Sabe, e eu pergunto para você com muito amor, mas até quando que o sacrifício de Jesus, ele não basta para nós? Até quando que o testemunho de uma pessoa, ela nos impacta mais do que o que Cristo morreu, do que o que Cristo passou? Queridos, eu acho tão lindo, e eu respeito e eu amo você, sabe, e eu fico tão feliz porque eu sei que a vida do Diogo valeu a pena. E eu fico tão feliz quando eu vejo pessoas testemunhando que a vida dele impactou a vida delas, e a partir de agora eu quero me consumir pela causa de Cristo. Mas faz 2000 anos que Jesus morreu. Não basta eu olhar para as páginas da minha Bíblia, que está aqui no celular, e falar assim: eu quero morrer por esse cara. Alguém falou assim: cara, mas por que o Diogo precisava sofrer tanto? Sabe, eu acredito que não seria, eu não acredito nada, né? Quem sabe é Deus. Mas o que eu sei é que o sofrimento dele abriu o coração de muitas pessoas que tinham um coração endurecido. Mas Cristo sofreu também por nós. E há muito mais tempo do que o nosso irmão. Mas por que o sacrifício de Jesus não serve para você falar que você quer morrer por ele e desgastar a sua vida para isso? Sabe, o Senhor começou a falar, isso gerou um desespero no meu coração. Por quê? Eu acabei de ler 2 Coríntios capítulo 5, versos 14 ao 16. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso: um morreu por todos e logo todos morreram. Ele morreu por todos para que os que vivam não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É bíblico. É bíblico que se você crê que você vai para o céu, você precisa gastar sua vida para Jesus. 2 Coríntios 5, 14 ao 15. Sabe, eu não quero que você me entenda mal, porque o Diogo era como um filho para mim. Nós sabemos que nós passamos juntos, sabe, só que eu sei o amor que ele tinha por Jesus, e por isso a alegria dele de estar com Jesus hoje.
Sabe, mas até quando que nós precisamos de influências exteriores? Até quando? Até quando? Até quando que nós precisamos de coisas nos impactando para fazer seguir o nosso propósito? Sabe, eu acho maravilhoso o quebrantamento e a decisão de tantas pessoas, e eu não julgo você por isso, se você é uma delas, não me entenda mal, só que você entende que poderia ter sido antes. Sabe, ninguém conhecemos segundo a carne. E sabe o que a morte do Diogo mostra para mim? Que eu posso morrer hoje mesmo. E eu preciso aproveitar os meus dias, porque eu quero que as pessoas olhem para a lembrança minha e falem assim: cara, o Daniel cumpriu o propósito dele. Eu não quero que eles olhem para mim e falem assim: cara, foi jovem demais, nem tinha descoberto o propósito que ele tem em Jesus. Mas nós olhamos para uma pessoa e porque ela tem 90 anos, você fala assim: ah, já está fazendo hora extra aqui na terra, está na hora de morrer mesmo, alguém é capaz de falar. Mas quem disse que ela cumpriu o propósito dela? Nós não podemos ter os nossos olhos nas coisas aqui da terra, nós precisamos olhar para as coisas que são eternas. Você precisa se preocupar em cumprir o seu propósito, e eu não sei qual é, eu não sei, mas aquele que te deu o propósito, Ele sabe. E antes de você existir no ventre da sua mãe, Ele já tinha escrito cada dia da sua vida. Sabe, ou até quando que as influências exteriores, elas vão fazer com que eu desista do propósito? Porque tem isso também. Alguém pode olhar para o Diogo e falar assim: ah, morreu porque tinha leucemia. Que Deus é esse que não cura um filho tão amado? Porque se eu fosse Deus, eu teria curado ele. Não, ninguém tem coragem de falar isso. E aí, às vezes as circunstâncias exteriores, elas podem fazer com que as pessoas deixem também de seguir a Cristo. Até quando que as circunstâncias vão determinar quem nós somos em Cristo? E qual que é o nosso propósito dele? Sabe, ontem eu estava, Gustavo, a gente estava um tempinho junto, e aí eu olhei o Instagram e tinha umas fotos, umas 5, 6 fotos numa sequência, e eu só dei um curtir. Aí ele falou assim: ah, é assim então que você que você olha? Falei: não, porque as fotos são repetidas, eu já conheço elas. Mas eu me esforcei para ver muitas postagens que foram feitas por causa dele. Só que essas postagens, elas somem 24 horas depois. E aí a nossa honra pelo nosso irmão e o amor que nós temos por ele, ele não pode mais ser demonstrado dessa forma. Ele precisa ser demonstrado com respostas. Ele é demonstrado no dia a dia. Você sabe por quê? Porque quando eu estiver no céu, eu vou poder contar para o Diogo as minhas experiências. Falar: mano, depois que você veio para cá, você não tem ideia o que eu vivi. Teve dias que não foram fáceis, mas eu quero compartilhar com você, porque você inspirou tanta gente. Só que ali no calor do momento, na emoção, todos nós ficamos muito impactados. Só que quando os dias começam a nos oferecer outro tipo de escolha, outros tipos de opções, é aí que nós provamos se nós honramos realmente e se realmente aquele testemunho valeu a pena.
Eu já falei aqui sobre os moravianos. Foram um povo muito intenso. E dentre eles teve 2 jovens que marcaram a história de uma forma muito profunda. Eles descobriram uma ilha na Inglaterra. E o dono dessa ilha, ele tinha 2.000 escravos africanos ali. E eles falaram para esse cara que era ateu, falaram assim: olha, deixa a gente pregar para esses caras. Aí ele falou assim: meu amigo, você nunca vai entrar na minha ilha para falar desse negócio aí sem pé nem cabeça. 2.000 pessoas que não conheciam Jesus. Sabe o que eles fizeram? Eles pensaram, oraram e voltaram para o dono da ilha e falaram assim: e se nós nos vendermos para você como escravos, você deixa? Aí ele falou assim: olha, até pode ir, mas vocês nunca mais vão sair de lá. Aí eles se venderam como escravos e esse dinheiro da compra deles eles usaram para pagar as passagens. E eles foram para essa ilha. Mas eu vou falar para você que se desses 2.000 escravos nenhum quisesse a Cristo, a vida deles não teria valido a pena. Todo sacrifício, ele precisa de uma resposta. Quando Jesus se sacrificou na cruz, Deus respondeu, selando a aliança e rasgando o véu. Só que hoje nós podemos fazer uma escolha: entrarmos na nova aliança ou não. E aí a nossa resposta, ela fala se o sacrifício de Jesus valeu a pena. Mas nos próximos dias, o que vai sustentar a sua admiração ou a sua honra por esse Jesus lindão que o Diogo pregava? Porque agora no céu ele não precisa mais pregar. Combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Agora só permanece o amor. Qual vai ser o seu testemunho, amados irmãos e irmãs, quando a saudade diminuir? O que vai mover o seu coração? Os campos estão brancos. Os campos estão brancos. E a seara precisa de trabalhadores. Os campos estão brancos. Romanos capítulo 5, verso 3. Paulo está falando a respeito das tribulações de Cristo. E elas produzem glória. Mas ele fala assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, a experiência, esperança.
E a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos pecadores, morreu por nós. Todos os dias, queridos, nós precisamos dar respostas. E são essas respostas que constroem o nosso testemunho, assim como elas construíram o testemunho do Diogo. São as nossas respostas. Que respostas você tem dado? Enquanto a gente estava no louvor, o Senhor estava ministrando sobre esse amor no meu coração. E quando Emanuel compartilhou, cadê o Emanuel? Falou a respeito do amor, eu falei, é de Deus isso. E sabe, você se preocupa em demonstrar amor pelas pessoas? Eu estou falando de preocupar mesmo, não estou falando de esperar as circunstâncias aparecerem. Você se preocupa em ser uma extensão do amor de Deus na vida das pessoas? Você tem consciência que as oportunidades que nós vivemos são oportunidades de poder demonstrar o Senhor para as pessoas? E que hoje, quando nós somos manifestos, é porque Cristo está sendo manifesto através da nossa vida? Ou você ainda pensa em você mesmo? Sabe, essa pergunta ela é muito importante para mim. Porque se Deus é amor, e hoje o amor habita em nós, tem outra forma de expressar a Deus? Queridos, nós não podemos ser egoístas. Jesus não foi assim. Jesus não foi assim. Sabe, eu volto a perguntar para você, você se preocupa em demonstrar amor? Você se preocupa em que a pessoa que está falando com você, por mais que não seja nesse momento, mas em breve você pode ter a oportunidade de falar de Jesus para ela? Você entende que o seu cliente, o seu fornecedor, o seu patrão, o seu funcionário, os seus amigos, o dono da loja da esquina, o seu vizinho, ele pode ser alguém com quem você vai poder falar de Jesus? Ou das 7h30 ou 7h da manhã até 6h da tarde, você está preocupado com o seu serviço? Você entende por que nós temos os nossos olhos tão fixos nas coisas aqui da terra? Porque é muito fácil de nós esquecermos qual que é o nosso propósito, que é expressar Cristo. E aí nós trocamos aquilo que é passageiro por aquilo que é eterno. O pai do Diogo estava compartilhando um testemunho dele, e teve um momento que ele estava com muita dor. E aí o pai dele foi buscar a enfermeira. E como ele estava com muita dor, a enfermeira, ela estava nervosa e ela estava tremendo para aplicar a morfina nele.
E a enfermeira estava ali nervosa, tal. Aí o Diogo falou: para um pouquinho. Por que você está tremendo tanto? Você está nervosa? Ele estava com muita dor. Aí ela falou assim: eu estou nervosa porque eu preciso achar sua veia, não sei o que. Ele falou: não, calma aí, você não precisa ficar assim. O Senhor te ama e você é muito preciosa aos olhos dele. E ele começou a falar o tanto que ela é amada por Deus. E ela começou a chorar. Os olhos, as lágrimas caíam. Aí dali um pouco ele falou assim: olha, agora aplica logo essa morfina, por favor, que está doendo muito. Sabe, até quando será que nós vamos preocupar mais com as coisas aqui da terra? Será que nós amamos tanto esse céu que nós gostamos de falar e nós queremos ir para lá? A única coisa que vai permanecer é o amor. Não se engane. O medo não permanece. As boas ações não permanecem. O interesse não permanece. Só o amor permanece. Só o amor. E esse amor nós expressamos nessas respostas que nós precisamos dar todos os dias. E nós precisamos nos posicionar dando graças a Deus e fazendo com que o sacrifício de Jesus valha a pena. É isso que nós precisamos. Esse é o nosso propósito. Às vezes nós tentamos entender muitas coisas, mas tem coisas que não são para ser entendidas, elas são para ser cridas. Eu não quero me delongar. Sabe, a nova aliança, ela não é uma utopia. A vida com Cristo, ela não é um mar de rosas, porque Cristo mesmo falou: olha, se o mundo vos odeia, tem de bom ânimo. Porque primeiro o mundo me odiou, para depois odiar vocês. Então, se o mundo odeia vocês, fica feliz, porque eu também fui odiado. Agora, se o mundo é seu amigo, pode ser que tenha algum problema por aí, porque nós não somos amigos do mundo. Nós não somos amigos do mundo, bem pelo contrário. Nós somos amigos de Deus. Somos amigos de Deus. E a nova aliança, ela não é um mar de rosas, não é uma utopia. Fosse assim, os discípulos não morreriam como eles morreram, decapitado, ponta cabeça, esquartejado. Primeira João 3:1 fala que o amor de Deus ele foi provado por nós. Que forma? Cristo morrendo por nós. Nós lemos agora no início. E isso fez de nós o quê? Os super-heróis da Marvel? Não, fez de nós filhos. O amor de Deus, ele é provado em Cristo, fazendo de nós seus filhos. Deus te ama tanto que Ele fez você filho dele. Esse é o amor. Esse é o amor. Ele não precisa provar mais do que isso para nós. Ele é Deus. E Ele é bom. Ele é bom. Ele é muito melhor do que a gente imagina, irmãos. Ele é muito melhor. Ele é muito melhor. Não tente criar um estereótipo de Deus, porque você vai se frustrar. Ele é maior do que isso que você pode imaginar. Ele não é a nossa mente, Ele é Deus. As circunstâncias que você vive, elas não limitam Ele, para achar que Ele é bom o suficiente para
para te dar um emprego, uma casa. Não, Ele é muito melhor do que isso. Ele é muito melhor. Ele é muito melhor. Não tente imaginar, apenas creia. Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom. E Deus, irmãos, Romanos 8,32 tem um versículo que eu amo muito. Eu preciso fazer uma afirmação para você que eu ouvi um dia e ela me impactou. E eu confesso que eu gostaria que ela te impactasse. Porque Deus, Gustavo, Ele não te dá nada, nada, mano, além de Jesus. A única coisa que Deus deu para você foi Jesus. Não espere nada além disso. Nada, irmãos. Deus, Ele só nos dá Jesus. Só isso. Só que Romanos 8,32 diz assim: aquele que não poupou o seu filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Queridos, Deus, Ele não nos dá nada além de Jesus, mas em Cristo, mano, em Cristo você tem tudo. Tudo que você precisa está em Cristo. Tudo que nós precisamos está em Cristo, porque Deus é bom. Deus é bom. E se Ele nos deu Jesus, Ele deu tudo que nós precisamos para cumprir o propósito das nossas vidas. Sabe, eu não sei qual que é o seu propósito, mas se você está em Cristo, você tem tudo que você precisa. Você tem tudo que você precisa. Tudo. Os jovens moravianos não se venderiam como escravos se Cristo, se a nova aliança fosse uma utopia. Mas ela é a única sã doutrina que nós encontramos na Bíblia. É a única forma de nos relacionarmos com Deus. É simples assim. É simples assim. A única forma que a gente tem para relacionar com Jesus é através de Cristo. Porque hoje nós morremos e nós estamos em Cristo. E quando você para de pensar que você é um ser espiritual e que você precisa prestar atenção nas coisas eternas, você está gastando segundos da sua vida que estão sendo desperdiçados. Qual é o seu propósito? Eu não sei qual que é o meu propósito. Então comece expressando amor para as pessoas que estão com você. Começa servindo as pessoas sem querer nada em troca. Engraçado, né? Mas nós buscamos ajudar tantas pessoas, e a nossa ação social, irmãos que servem, assim está de vento em popa. E tem pessoas que têm coragem de ter um coração ingrato ainda. Graças a Deus que tudo que nós fazemos é pelo Senhor. É pelo Senhor. Porque se nós recebemos a nossa recompensa diante dos homens, nós não recebemos do Senhor. Então, fique em paz. Fica totalmente em paz. Era isso. Eu vou parar por aqui. Semana que vem nós continuamos falando a respeito de fé. Sabe, eu sei que muitos foram impactados nesses dias, muitos de nós. A maioria dos irmãos que conhecem o Diogo foi impactado. Realmente foi uma perda que doeu. Uma perda. Não está mais aqui, né? Mas os frutos dele vão permanecer.
Sabe, eu desejo realmente que isso gere no seu coração um desespero pelos seus dias. Eu sei que eu estou falando calmo assim, mas você não sabe como é que está o meu coração. Sabe, eu desejo que isso gere em você um desespero. Não jogue os seus dias fora. Não jogue os seus dias fora. Por favor, não desperdice os seus dias questionando situações. Não desperdice os seus dias pensando em você mesmo. O único momento que alguém falou para Jesus: acho que você tinha que se guardar um pouco. Jesus fala assim: arreda-te de mim, Satanás. Você não está preocupado com as coisas do céu, você está preocupado com as coisas da terra. Não desperdice os seus dias. Sabe, não deixe que as circunstâncias ditem o andar da carruagem da sua vida. Coloca como primazia na sua vida aquilo que é eterno. Sabe, nós temos 3 coisas importantes, são a fé, a esperança e o amor. Sem fé é impossível relacionar com Deus. E hoje o Senhor me trouxe à memória o quanto pouco eu usei da minha fé. Para você ter ideia, quando eu ia dar uma oferta, eu falava assim: se acontecer tal coisa, eu vou ofertar. Isso não é fé, irmãos. Isso é Tomé querendo colocar o dedo nas feridas de Jesus. E o Senhor ministrou tanta coisa no meu coração. A segunda coisa é a esperança. Sabe, nós sabemos que quando o nosso Senhor voltar, nós iremos com Ele. E esse corpo aqui que é mortal, ele vai ser revestido de um corpo de glória. O do Diogo primeiro, depois o meu, porque nós não vamos preceder aqueles que dormem. E o terceiro é o amor. Só que quando Jesus estiver conosco, o amor é o único que vai permanecer. Ele é o único que vai permanecer. Vamos ficar de pé. O Senhor é bom, queridos. O Senhor é muito bom. Feche seus olhos um momento. E eu só quero te pedir uma coisa, e depois eu preciso dar uns avisos e te falar que agora nós temos uma máquina de cartão. Mas eu quero te dizer algo. Diante de tudo que foi falado aqui, que decisões que você vai tomar no seu coração hoje? Nós vamos ser bem breves. Não vai ter emocionalismo, nada disso. Mas você precisa se posicionar. Se você não tem vivido os seus dias de uma forma que eles rendam glória para Jesus, você precisa parar de jogar eles fora. Feche seus olhos. Nunca fiz isso aqui, mas eu sinto no coração de fazer hoje. Fique com os olhos fechados, por favor. Todo mundo. Sabe, se você deseja esse Jesus habitando no seu coração,
Por favor, fechem os olhos todos, queridos. É com muito amor que eu peço. Mas se você deseja esse Jesus habitando de uma forma intensa e profunda em você, vem aqui à frente, por favor. Eu quero orar com você. Sabe, você que não vai vir aqui à frente, você pode ficar no seu lugar, determinando esses princípios e determinando realmente, sabe, como vai ser os seus próximos dias. Por favor, ninguém de olhos abertos, irmãos, pela 4ª vez. Sabe, mas eu quero convidar você realmente aqui à frente. Se você quer reconciliar com o Senhor, vem até aqui, por favor. Vem até aqui, bem em frente ao palco, para saber que é você. Desliga essa luz amarela também. Quando nós ministramos uma canção, sabe, você que está aí no seu lugar, avalie o seu coração e realmente toma essas decisões para a sua vida. E você que está aqui à frente, nós vamos orar.